E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Amantes de anatomia humana como eu? Estou aqui hoje para mais um vídeo para falar com vocês hoje sobre alguns conceitos. O que é normal na anatomia humana? Já pensou sobre isso? Conceito de normalidade, o que é considerado normal? Também vou falar nesse vídeo hoje sobre anomalias, sobre variações anatômicas, deformidade e monstruosidade. Tá? São alguns níveis dentro do que é considerado anatomia patológica. Porque se vocês assistiram um outro vídeo meu sobre as divisões da anatomia, eu mostrei que a anatomia pode ser dividida em anatomia normal e anatomia patológica. Vamos lá, vamos só relembrar esses dois conceitos. Então, primeiro, anatomia normal é aquela que se ocupa do estudo do corpo humano em condições normais de saúde. Já a anatomia patológica é exatamente a que trata também do corpo humano e suas partes acometidos por alguma doença, assim, de um modo geral. Tá legal? Então é sobre isso o vídeo de hoje. Vamos nessa? Vamos pro vídeo? Eu sou o professor Rafael Varial e esse é o canal Anatomia Classes. Tudo prontinho, slide na tela, vamos lá, vamos começar então pelo conceito de normalidade, né? O que é normal? O que é considerado normal na anatomia humana? Então está dizendo aí no slide o seguinte, ó, é uma estrutura considerada normal, está baseada em uma média de casos encontrados em um número significativo de dissecações. Ou seja, é aquilo que aparece mais vezes, que aparece com mais frequência em estudos sobre cadáveres, né? Então, embora normal seja um conceito muito subjetivo, ou seja, o que é normal para mim pode não ser normal para você, na anatomia humana a gente precisa de uma certa objetividade desse conceito. Então, é considerada normal aquela estrutura que aparece mais vezes em um número significativo de dissecações, tá legal? Então, isso é considerado normal dentro da anatomia humana. Vamos agora para anomalias, né? Anomalia é uma alteração morfofisiológica, ou seja, pode ser em relação à forma ou à função, né? Na morfologia ou na fisiologia de algum indivíduo, que difere da normalidade, que se distancia da normalidade, trazendo prejuízo funcional, porém, essa anomalia é compatível com a vida. A pessoa consegue, então, conviver com essa anomalia, tá? Consegue manter a vida mesmo com essa anomalia, tá bom? Aí um exemplo que eu coloquei para vocês é a fenda palatina, né? Que é aquela ausência do céu da boca. Algumas crianças nascem então com a fenda palatina, que é quando não há uma separação ali em relação ao céu da boca, tá ok? Vamos para mais um slide aqui então, olha só. Agora, dentro de anomalias, a gente tem níveis, né? E aí a gente vai desde uma anomalia leve, uma anomalia branda, até anomalias mais severas, que é o caso da monstruosidade. Então a gente tem alguns níveis de graduação. Então pode ser uma anomalia leve, chamada então de variação anatômica, uma anomalia um pouco mais severa, que é uma deformidade, e uma anomalia mais grave, muito severa, que é a monstruosidade. Então, o que é variação anatômica? São diferenças encontradas no corpo humano que também se distanciam do padrão de normalidade, assim como a anomalia, porém sem ocasionar disfunção ou distúrbio nos indivíduos. Então, a pessoa com essa pequena diferença não tem nenhum problema nem morfológico, nem funcional, nem fisiológico, né? Então, é claro, compatível com a manutenção da vida, tá ok? Exemplos, então, de variação anatômica. Eu coloquei para vocês aí na tela o seguinte, ó, dois estômagos. O estômago A é aquele considerado normal anatomicamente em relação ao seu formato, sua morfologia. O estômago B é diferente do estômago A, somente na forma, né? Na função é igual. Na função, o estômago A e B são iguais. Então, o estômago B é uma variação anatômica. Há pessoas com formatos diferentes de estômago e nem sabem que tem essa pequena diferença, né? Por que não sabem? Porque não causa justamente nenhuma disfunção ou distúrbio naquele indivíduo. Tá? Então a pessoa às vezes nem fica sabendo, às vezes só descobre em um determinado exame de imagem, quando estiver investigando alguma outra coisa e por acaso às vezes descobre essas pequenas diferenças que são chamadas de variações anatômicas.
Na outra figura aí ao lado também tem uma variação anatômica que é muito comum. Eu mesmo já observei em alguns cadáveres. São variações no trajeto do nervo ciático. Essa imagem aí é um quadril, né, uma vista posterior do quadril, onde está aparecendo o ilíaco, o fêmur, né, a articulação do quadril, e o músculo piriforme. Esse músculozinho que está aparecendo aí é o piriforme. Estão vendo o nervo ciático? Em 84% da população, ele passa por baixo do músculo piriforme. Já em um percentual menor da população, o nervo ciático pode se bifurcar e atravessar as fibras do músculo piriforme. Uma parte passa por baixo e outra parte atravessa as fibras do próprio músculo piriforme. Eu já vi pequenas variações no trajeto do músculo do nervo ciático em relação ao músculo piriforme. Muitas vezes o nervo ciático passa mais lateralizado, né, do que o que é de costume, né? Ele tem ali uma média, ele tem um local por onde ele costuma passar, mas há variações no trajeto dele. Esse caso aí, essa bifurcação é uma delas, tá? Tem outros casos onde não há bifurcação, mas o nervo ciático ele passa por cima do músculo piriforme. Então ele pode passar por baixo, que é o mais comum, pode passar por cima e ainda pode se bifurcar, como está aparecendo aí na imagem. É por isso, gente, que na aplicação de injeção intramuscular no músculo glúteo máximo, a gente tem que observar aí o quadrante superior lateral, né? A parte de cima e lateralmente em relação ao corpo humano, por causa justamente do nervo ciático, né? Para não acometer o nervo ciático quando estiver fazendo esse procedimento lá, que muitas vezes os técnicos de enfermagem é que fazem, tá? Então aí, 2 exemplos de variações anatômicas que podem ou não trazer algum problema, né? Essas 2 questões aí não costumam trazer nenhum problema funcional para as pessoas, tá? Mais um exemplo aqui, olha, de sindactilia. Tá vendo? 2 ou mais dedos dos pés ou das mãos aparecem unidos, colados. Aí tem 2 exemplos, um pezinho e uma mãozinha. Eles são 2 bebezinhos, onde há o que é chamado de sindactilia. Quando você vê uma palavra, quando você vira uma palavra com o final dactylon, é algo que se refere aos dedos, né? Então, sindactilia é quando 2 ou mais dedos aparecem unidos, colados aí nos pés. Eu, curiosamente, tenho essa condição, essa variação anatômica, a sindactilia. 2 dos meus dedos dos pés, exatamente como está nessa imagem aí, são assim, são coladinhos, e isso não me causa nenhum problema, não tenho nenhum problema nem morfológico, nem funcional em relação a isso, não altera nada. Então, isso é considerado uma variação anatômica. Quando aparece nas mãos, também pode não ocasionar nenhum problema, mas se tiver causando algum problema, esse procedimento é facilmente resolvido com uma cirurgia, tá? Há também o que é chamado de polidactilia. A polidactilia, geralmente, ela causa algum problema para a pessoa. O que é polidactilia? São pessoas com mais de 20 dedos. Elas apresentam, às vezes, nas mãos ou nos pés, mais de 5 dedos, né? Bom, se essa condição, a polidactilia, não causar nenhum problema, aí sim pode ser enquadrado como variação anatômica, mas na maioria dos casos a polidactilia causa sim alguns problemas, principalmente problemas, digamos, estéticos, né? A pessoa tem um dedo a mais. Algumas pessoas não têm nenhum dedo inteiro a mais, apenas uma falange a mais, ou um pedacinho de um dedo que cresceu ali ao lado do dedo mínimo, seja no pé ou na mão. Tá? Então é o seguinte, para ser considerado uma variação anatômica, essa condição, essa diferença que foge da normalidade, não pode causar nenhum distúrbio ou disfunção. Sendo assim, é variação anatômica. Agora, se causar algum problema, aí é já uma anomalia, mesmo que seja uma anomalia branda, uma anomalia leve, tá bom? Próximo slide na tela então agora. Deformidade também é um nível de anomalia, né? São alterações de um órgão ou parte dele em decorrência de diversos tipos de processos patológicos. A deformidade pode ser congênita, a pessoa já nasce com ela, ou pode ser adquirida em razão de algum trauma, por exemplo, tá? Então, são chamadas também as malformações, né? As deformidades também são conhecidas assim. Legal? E por último, vamos lá para o próximo slide, que são as monstruosidades. Embora seja uma palavra pesada, né, uma palavra
que nos remete a coisas bem ruins, né? Ela é utilizada para definir aí a anomalia mais severa que existe, né? Já nesse caso da monstruosidade, a alteração também é morfofisiológica, que difere do padrão de normalidade, só que agora, diferente de uma anomalia mais leve, né, ela é incompatível com a vida. Aí um exemplo que eu citei para vocês são os gêmeos siameses, pessoas que compartilham corpos, compartilham órgãos, né, e que muitas vezes não sobrevivem, tá? Então, essa condição, essa variação aí é incompatível com a vida. Legal, gente? Então, demos uma olhada aí em tudo, desde o conceito de normalidade, você entender primeiro o que é considerado normal anatomicamente. Repetindo, é aquilo que aparece com mais frequência no estudo de cadáveres, né, pelo método de observação direta. E aí eu vim detalhando as diferenças, o que foge da normalidade. Então, são as anomalias que podem ser leves, podem ser anomalias brandas, até anomalias mais severas. E aí estão exatamente os níveis. Tá legal? É isso aí, gente. Esse foi mais um vídeo do canal Anatomia Classe, espero que vocês tenham gostado. São algumas curiosidades sobre a anatomia humana. Fiquem ligados aí, tá, no canal, façam a inscrição, ativem o sininho para receber sempre que tiver um vídeo novo no ar. Também, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu comentário, deixa o seu like. Se você quiser adquirir minha apostila de anatomia humana, uma apostila super completa e ilustrada, ela está disponível na Hotmart por um valorzinho simbólico e eu vou deixar tudo lá na descrição do vídeo, tá? Vou colocar aí o link para vocês poderem consultar pelo menos aí onde é que está lá a apostila e quanto que ela custa, beleza, gente? Muito obrigado mais uma vez pela companhia de vocês e até os próximos vídeos. Valeu, tchau, tchau, um abraço.